Boa noite, bem-vindos ao ECO24, o programa onde os decisores e os grandes protagonistas têm a palavra sobre o dia-a-dia e o mundo da economia, numa parceria entre a TV24 e o ECO.pt. O convidado desta noite, Jaime Jorge, é o líder da startup portuguesa que ganhou o primeiro prémio no Web Summit de 2014, uma Web Summit que na próxima semana está de regresso a Portugal. Bem-vindos ao ECO24. O entrevistado de hoje é Jaime Jorge, fundador da Codacy, uma startup que ganhou o primeiro prémio no Web Summit de 2014 em Dublin. Isto numa altura em que o mundo das tecnológicas está de regresso a Portugal e a Lisboa, já a partir da próxima semana. Vamos olhar para aquilo que é a análise do Jaime Jorge quanto ao que se pode esperar das tecnológicas em Portugal, o mundo das startups de que muito se fala, e é precisamente por aí que vamos começar essa conversa. Jaime Jorge, fala-se então muito de startups, mas afinal, o que é uma startup? Bem, antes de mais, muito obrigado por me terem convidado, é um prazer estar aqui. Isso é uma ótima pergunta. O que é uma startup? Eu acho que a melhor definição de ser uma startup, que é um termo que está muito na moda, é uma empresa que pode ou não ter base tecnológica, mas normalmente tem, mas que está acentuada numa tese de crescimento. Portanto, se for uma empresa com alto crescimento e de conquista de mercado, normalmente pode ser considerada uma startup. É um termo que se calhar está um pouco gasto, é utilizado para tudo, não é? Tudo é uma startup em Portugal, não é? Sim, atualmente é uma definição um pouco larga, mas que eu acho que também começa a fazer parte de uma geração que no fundo é empreendedora, que quer criar empresas e que se associa com tudo o que é startup. Temos vindo a falar também do Web Summit, cada vez mais, à medida que o início do Web Summit se aproxima. É assim tão importante para as empresas portuguesas? É assim tão importante para Portugal? Claro, eu diria que sim, mas eu sou biased. Eu diria que sim, por vários motivos. O Web Summit é a maior concentração tecnológica do mundo, não só de empresas, mas dos grandes decisores, as pessoas que fazem decisão a nível tecnológico, e está em Lisboa. E, portanto, não só é uma maneira de trazer as pessoas mais importantes num só sítio, e neste caso aqui, mas também para as empresas mostrarem o que estão a fazer a todas estas pessoas muito importantes. Portanto, não só sem dúvida para as empresas portuguesas, mas também para nós, como Portugal e Lisboa. A Codacy ganhou, como dissemos no início, um prémio, um pitch, uma apresentação, a melhor apresentação em Dublin em 2014. No entretanto, aconteceu seguramente muita coisa, mas o que é que mudou desde desse prémio, dessa distinção, e o que vamos ter, e este ano, e este novo Web Summit, na vida da sua empresa? Ora bem, eu costumo dizer que foi o pitch que mudou a nossa vida. Eu costumo dizer que, no fundo, foi algo que nos catapultou para uma imagem, um awareness mundial, e que tivemos muita sorte em ter ganho. Portanto, nós, como empresa, de facto, houve um ponto antes e um ponto depois de ter ganho esse pitch no Web Summit. De 2012? De 2013. Mas quando se apresentam em Dublin para essa... Foi a primeira vez que esteve no Web Summit? Foi a primeira vez que estivemos no Summit, sim. Qual era a expectativa com que iam? Seguramente não iam à espera de ganhar um prémio, uma distinção, mas como é que encararam essa primeira apresentação no Web Summit? Há uma história engraçada. Nós inicialmente nem queríamos ter ido ao Web Summit desse ano. O nosso objetivo foi, como empresa e como produto, queríamos mostrar o que estávamos a fazer para a maior audiência possível. E portanto pensámos que o Web Summit poderia ser uma plataforma, e para mostrar a grandes pessoas que no fundo fazem tecnologia, fazem programação, fazem software, o nosso produto e o que é que nós podemos fazer por elas e para essas empresas. E portanto nós fomos e fizemos o investimento de ter uma booth, ter lá uma pequena banquinha a mostrar o nosso produto, e decidimos também fazer... Que é caro. Que é um investimento. É um investimento e que tem de ser feita a devida análise para ser feito. Nós fizemos e tivemos um retorno fantástico. E depois decidimos também, estamos associados ao Pitch Competition, que por acaso também foi por sorte, mas cujo objetivo primário foi apenas mostrar o nosso produto para o maior número de pessoas. Portanto, estar naquele palco e mostrar o nosso produto já foi uma vitória para nós. E qual é o nível de investimento de que falavam?
Eu não me lembro do valor certo. Fazer. Em termos de ter a banquinha no... Portanto, são cerca de 1.500, 2.000 euros, penso eu. Mas, atenção, não sei como é que é este ano. Acho que os números cresceram, não é? Os números devem ter crescido. Mas o que é que fez a diferença para terem ganho nessa altura? Hoje, com esta distância e com a experiência que tem, até porque já participou noutros Web Summit, nomeadamente no último, em Lisboa, o que é que fez a diferença para terem ganho aquela apresentação e terem ganho naquele momento aquela distinção? Sabe que isso é uma boa pergunta. Eu acho que há uma série de componentes que fazem a diferença num pitch. A primeira é paixão e entusiasmo por aquilo que se está a apresentar. Se a pessoa não tiver a acreditar naquilo que está a apresentar, não tiver entusiasmo, ninguém vai acreditar também. E, portanto, eu acho que isso é o fator número 1. O segundo Mas é fácil passar para o ridículo quando se quer mostrar muito o que se acredita. É verdade. Portanto, tem de ser verdadeiro, não pode ser... Tem que ser autêntico. Tem de ser autêntico, exatamente. Essa aqui é a palavra. Eu diria que o segundo tem a ver também com o tamanho da oportunidade. O que é que nós estamos a falar? Não é? Portanto, tem de ser um mercado que entusiasme as pessoas, que faça mudar indústrias. E, portanto, isso é algo que também motiva as pessoas a pensar isto pode ser grande. O terceiro tem de ser rapidamente percebível. E, portanto, as pessoas têm de perceber imediatamente, nos primeiros 5, 10 segundos, o que é que a pessoa faz. Eu tinha uma metáfora muito interessante da cozinha. Portanto, a cozinha tem de ser limpa e se nós não a limparmos é mais difícil de limpar. E, no fundo, é como o software funciona. E, portanto, nós na Codacy, que ajudamos na manutenção do software no dia-a-dia, é fácil para qualquer leigo perceber o que nós fazemos. Ou seja, vocês fazem uma espécie de limpeza da cozinha dentro dos vários sites. Exatamente. E, portanto, se tiver software, tiver equipas de desenvolvimento de software, tem de haver sempre manutenção do código, porque senão não podemos entregar o software em devido tempo. E, portanto, o que nós fazemos, no fundo, é auxiliamos todo esse trabalho de maneira muito eficiente para que nós podemos concentrar apenas e só no nosso produto. Podemos fazer uma avaliação da medida da evolução da Codacy. Quantos programadores tinham a trabalhar em 2012 e em 2013 e quantos é que têm hoje na empresa e em termos até geográficos, para percebermos um bocadinho o que foi o caminho do que dizia, uma startup que tem que crescer rapidamente e ter escala, não é? Ora bem, eu em 2012, a Codacy em 2012 estava presente penso que em 500 cidades, até se calhar um pouco menos. Atualmente estamos presentes em 6.000. Tínhamos cerca de 4.000 programadores a usar o nosso produto. Hoje temos 60.000. Mas o interessante é que nós somos uma empresa, uma startup altamente eficiente. Portanto, na altura tínhamos cerca de 10 pessoas, hoje somos 28. E, portanto, nós com 28 pessoas estamos a servir todo um mundo, toda uma indústria de desenvolvimento de software e contamos que assim seja. Cada pessoa dentro da empresa tem um potencial enorme de escalabilidade. E ser português é uma limitação? Sentiu isso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho que até é um fator fantástico. Eu acho que é uma coisa ótima. Mas hoje é fácil dizer isso. Se calhar em 2012 e 2014 não era fácil dizer isso. Mas dentro do mundo tecnológico essas diferenças entre os países não se fazem sentir? As barreiras não existem? Não, porque as pessoas não querem Os mercados também não existem, sendo muito grandes ou muito pequenos. Não a escala é global. Não interessa. No final do dia é quão bem estou eu a resolver o problema para o meu cliente no final. E, portanto, se a pessoa é inglesa, se é portuguesa, se é chinesa, realmente não importa. Não há discriminação. A única discriminação é positiva e é pela qualidade. Exatamente. A qualidade do produto no final do dia é o que importa. Mas nós temos as condições em Portugal, o enquadramento, para que nasçam, para que se criem, para que se lancem novas e muitas Codacy, isto é, de que ecossistema é que afinal estamos a falar? Nós, o país em 2016 e agora 2017, nestas semanas, novembro, houve falar muito de startups tecnológicas, se calhar fica com uma ideia sobreavaliada do que é a dimensão deste mundo e deste ecossistema, deste universo de empresas. Portugal tem já um universo e uma dimensão e condições que permitam a criação de startups e a criação de startups que se expandam internacionalmente? Ora bem, se nós tivéssemos de comparar, diria, os ecossistemas, e portanto é preciso pensar também dentro muito do nosso ecossistema português, mas se nós tivermos de avaliar e comparar o nosso ecossistema com outros, eu diria que o nosso, em termos absolutos, não tem a dimensão, verdadeiramente não tem a dimensão do que é um ecossistema inglês de startups, ou mesmo norte-americano em Silicon Valley. Ou de Berlim, por exemplo. Ou de Berlim, se quisermos pensar em Berlim, mas em termos relativos de expansão e de crescimento, os nossos números de facto são impressionantes. Nós temos neste momento empresas que estão a levantar já
rondas de financiamento incríveis, como é uma Feedzai, como é uma OutSystems, como é uma Talkdesk, como é um Uniplaces, como é a Codacy. E, portanto, temos, de facto, crescimento notável a acontecer em pouco espaço de tempo. Com o Web Summit também, estamos a concentrar uma série de atenção muito importante das pessoas que são mais importantes no mundo da tecnologia a virem aqui e a criarem aqui também as suas próprias empresas. E outro aspecto muito importante também, estamos a mudar algumas empresas e as suas sedes para Lisboa e para Portugal. E, portanto, o que nós vemos é que, dentro de pouco espaço de tempo, e nós já vemos este crescimento, o nosso ecossistema está a ser impingindo uma velocidade e uma aceleração impressionantes. E, portanto, apesar de números absolutos ainda não serem muito grandes, o que nós vamos ver ao longo do tempo é que cada vez mais, e eu estou, minha convicção, cada vez mais startups irão ser criadas, cada vez mais pessoas vão ser motivadas a criar uma empresa nova, e eu acho que as condições estão todas alinhadas. Eu acho que tem muitas temos empresas portuguesas e temos empresariado, sobretudo, virado para as startups. Sim, eu acho que temos uma série de, cada vez mais, eu acho que está a haver um awareness grande para as necessidades que são as empresas pequenas em expansão e as medidas que são precisas tomar para ajudar e suportar essas empresas. Que medidas? Portanto, eu acho que já houve até algumas muito interessantes, como por exemplo o programa Semente do Governo, em que ajudava realmente, no fundo, a fazer match às necessidades de capital das empresas mais pequenas. E essa é uma entre muitas outras. Mas o problema não são as ideias, o problema é o capital? Eu diria que o problema é sempre a execução. E, portanto, o problema, há sempre muitas ideias, até há bastante capital atualmente, o problema é sempre a execução. Isto é, não temos em Portugal os empreendedores tecnológicos e os outros, mas os empreendedores em Portugal não têm dificuldade de acesso a capital? Eu diria que com uma boa equipa, com uma boa ideia para o mercado, com bem fundada e com já uma base de clientes, o capital aparece. Não só internamente, mas também externamente. Já temos cada vez mais fundos a virem investir em Portugal. E, portanto, eu diria que sim. A Codacy tem um conjunto de acionistas nacionais e internacionais, mas recentemente dizia, de facto, que levantou 4 a 5 milhões de dólares numa nova ronda de investimento. O que lhe pergunto, o que é que faz a diferença para convencer esses investidores? O que é realmente importante para uma empresa, portuguesa obviamente, mas não só, para uma empresa, para uma startup, para convencer investidores a acreditarem no projeto e a meterem dinheiro em projetos que, pela lógica das startups, que não são rentáveis nos primeiros anos. Não basta um bom pitch com os primeiros 10 segundos muito impactantes? Não basta, não. A resposta depende do estado e do estágio da empresa em si. Se nós estivermos, por exemplo, a pensar numa empresa que quer levantar já algum capital, como é, por exemplo, o caso da Codacy, o que importa, no fundo, é a conquista de mercado. Um investidor quer pensar, será que esta empresa vai conquistar este mercado? E, portanto, nesse aspecto importam as métricas. Com que tração é que esta empresa está a conquistar este mercado e que velocidade. Se nós fizermos depois o backtrack e pensarmos numa empresa um bocadinho mais seed stage, mais early stage, tem a ver com a capacidade de execução, a equipa em si. Será que esta equipa vai conseguir levar esta ideia até ao final e conquistar? E, portanto, depende um bocado do estado da empresa em si, diria eu. Ao nível das startups é importante falhar, saber aprender e depois recomeçar tudo? 100% isso. Isso é completamente verdade. Fala-se pouco dos falhanços, não é? Mas há mais do que nós imaginamos, provavelmente. Cada vez mais se fala e cada vez mais se respeita e se protege o falhanço dos outros, que é muito, muito importante. O falhanço dos outros faz com que nós aprendemos e não falhamos nós também. E há um respeito cada vez mais pelas pessoas que falham e falham bem e falham publicamente. Há um estigma, reconhece um estigma europeu mais vincado relativamente, por exemplo, ao que se passa nos Estados Unidos, onde falhar várias vezes até se conseguir um Big Bang acaba por ser muitas vezes até usual? Eu vejo que cada vez mais há uma mudança em termos de cultura na maneira como as pessoas encaram o falhanço. Portanto, falhar com aprendizagem e saber exatamente porque se falhou é algo que é interessante. Se nós pensarmos, por exemplo, no fundador do Uber, falhou várias vezes, não é? Até conseguir ter o sucesso. E nós pensámos naqueles sucessos que parecem overnight, na verdade tem muitos falhanços por trás. Cada vez mais nós pensamos nisso e aceitamos e respeitamos isso, eu acho. O Jaime Jorge falhou? Eu falho muitas vezes, mas falho rapidamente. E, portanto, a ideia é, os meus processos de aprendizagem são rápidos e iterativos e, portanto, atrás do sucesso da Codacy tem micro-falhanços que eu vou fazendo por semana e que vou aprendendo rapidamente. Eu acho que esse também é um bocado o segredo. Também ser honesto com o nosso processo de aprendizagem. Nós há pouco falávamos também da capacidade de trazer a academia
e a universidade para as empresas. Tem formação em engenharia informática, teve no técnico. Como é que decidiu e como é que foi essa passagem, digamos assim, da academia e o risco, a assunção de risco de fazer uma startup? E como é que hoje, face à sua experiência à data, 2012, como é que hoje avalia essa aproximação entre, digamos, se quiser até, o incentivo a quem está a sair das universidades a lançar os seus próprios negócios? Evoluiu-se? Eu penso que sim. Da minha experiência pessoal, vindo do técnico, eu tive uma abordagem muito engenheira a criar uma empresa. Portanto, tive muita experimentação, tive sem medo de experimentar novas ideias e falhar. E, portanto, eu acho que o técnico até me preparou de alguma maneira para poder criar a empresa. Obviamente, tudo o que é ser CEO e tudo o que é contratar e tudo o que é arranjar investidores teve de ser aprendido e de maneira difícil. Mas foi feito. E, portanto, eu acho que cada vez mais há um awareness grande e há casos de sucesso que provam isso, que pode ser feito. E o maior para mim seria conseguir inspirar alguém a sair do técnico e criar outra empresa. O que é que lhe dizia? Se tivesse que dizer, e até, enfim, é estes, creio que são 14 candidatos portugueses que vão agora fazer a sua apresentação, o seu pitch neste Web Summit. O que é que lhes dizia para os incentivar ou a criar empresas ou a ganhar os prémios que a Codacy ganhou em 2014? Eu diria uma coisa. Criar uma startup é como andar numa montanha-russa. De manhã estamos no alto, conseguimos fechar um cliente, conseguimos ter o produto a ser usado. À tarde as coisas não estão a correr bem. E, portanto, há um ciclo no mesmo dia. Muitas vezes no mesmo dia. E, portanto, eu acho que a coisa mais importante que o empreendedor pode ter é a capacidade de continuar. Ser resiliente? Ser resiliente. Ser resiliente é uma das capacidades mais importantes que diferencia os empreendedores. E, portanto, motivar as equipas que estão com ele. Motivar as equipas completamente. Se não se conseguir motivar, não se vai conseguir reter, e se não se conseguir reter, não se vai ter uma grande empresa. Olhando para aquilo que é o sistema educativo português, nós estamos a preparar pessoas, sobretudo quando, enfim, o Jaime é relativamente novo, olhando para pessoas da sua geração, vê cada vez mais pessoas a saírem da universidade e quererem criar o seu próprio negócio, a sua própria startup, ou ainda há um mindset muito bom, não, eu quero arranjar um emprego, que não é bem para a vida, mas é quase? Eu acho que o emprego bem para a vida, mas é quase, está a cada vez mais... A morrer. A morrer. Não só em termos factuais, mas também na percepção de interesse das pessoas. Eu acho que há dois estágios há duas fases. Em termos factuais já morreu, a questão é a percepção das pessoas. Exatamente. Eu acho que as pessoas cada vez mais têm interesse em ir trabalhar para uma startup dinâmica, com aprendizagem, com crescimento pessoal grande, e eu acho que isso vai levar eventualmente as pessoas a quererem criar as suas próprias empresas também. E, portanto, mesmo que nós vamos ver uma aceleração e vamos ver mais pessoas a criar empresas, só o facto de virem trabalhar para as Codacy, para a Talktest, para as Uniplaces, vão aprender as coisas necessárias e vão aprender também um bocado aquela chama para poderem criar as suas empresas depois. E falou num conjunto de empresas, algumas que foram para mercados internacionais e mudaram as suas sedes para mercados internacionais. A Codacy, pelo que sei, mantém-se em Portugal? Continuamos em Portugal. E porquê que não dá esse salto? Porquê que entende que, nesta altura, para a Codacy é melhor continuar em Portugal do que seguir o caminho de outras empresas startups que nasceram mais ou menos no mesmo período e que tiveram crescimentos também como a Codacy, mas que decidiram instalar-se internacionalmente em Londres, em Estados Unidos, em Silicon Valley? Para nós, Lisboa é o centro. É o centro onde nós, eu costumava dizer à minha equipa, daqui nós servimos o mundo. Lisboa é o centro, nós queremos estar aqui em Lisboa a ter a nossa engenharia, ter o nosso know-how e a criar o nosso produto. Não quer dizer que no futuro nós vamos criar, se calhar, uma sede de vendas fora, mas queremos que a partir daqui se crie o produto mais importante de qualidade do mundo, que é a Codacy. Há pouco falava também na academia. O que eu gostava de perceber era se, do ponto de vista das políticas públicas, obviamente dos governos, não deste apenas dos governos, está a ser feito o que deve ser feito, visto da perspectiva de um empreendedor, para o incentivo à criação de startups e de tecnologia. Isto é, falou em alguns programas muito específicos, mas são programas muito direcionados. Isto é, há hoje, do ponto de vista de políticas públicas, um estímulo a que um aluno ou um jovem licenciado
saia e crie a sua própria empresa? Esse ambiente está criado do ponto de vista das decisões dos governos? Eu perdi duas coisas. Primeiro, na minha journey so far, eu senti-me muito apoiado. Não só do ponto de vista da universidade, mas também de iniciativas como a Startup Lisboa. A Startup Lisboa foi das coisas mais importantes na minha carreira. Foi um dos fundadores, creio, não é? Fomos uma das primeiras empresas lá, foi super importante para o nosso trajeto. E, portanto, eu pessoalmente senti muito apoiado pelas políticas que nós temos e sem dúvida o que mais fizermos melhor será para a próxima geração. E diria outra coisa, que há programas especiais, penso eu, de suporte com as bolsas ao empreendedorismo. Se um estudante quiser criar uma empresa, penso que há uma bolsa específica para isso, assim como outras que não tenho neste momento na cabeça. Mas eu sei que há medidas específicas que foram feitas e que vão continuar a ser feitas. Não é por causa de falta de políticas públicas e de enquadramento que as empresas não podem... E a nível de mentalidade, era importante, por exemplo, as universidades e também o próprio sistema educativo, logo a partir do secundário, ter uma ideia muito própria sobre o empreendedorismo e desenvolvê-lo em pequenas ações que depois fossem capazes de gerar gente com ambição quando sai das universidades? Eu achava isso super interessante. Eu penso que uma das abordagens mais interessantes que é feita lá fora, ao invés de estarmos a pensar no empreendedorismo num vácuo, o que estão a tentar fazer lá fora, por exemplo, em São Francisco, nos Estados Unidos, é ensinar as pessoas a programar o mais cedo possível. Porque no futuro a linguagem que se vai falar vai ser programação. E, portanto, as pessoas com a capacidade de poderem instruir uma máquina o que fazer, vão poder criar as suas ideias também muito, muito mais rapidamente. Portanto, eu acho que eu veria a coisa dessa perspectiva. O Web Summit está aí a chegar. Criam-se muitas expectativas sobre os resultados do Web Summit. Teve a experiência, esteve presente o ano passado no Congresso, este ano vai ser orador. As empresas portuguesas e as startups, nomeadamente as portuguesas, que estão cá, já perceberam o que é realmente o Web Summit? Já perceberam o que é o potencial daquilo, ou daquela iniciativa, daquele evento? Ou ainda estão na fase em que esperam fazer tudo e aquilo é tão grande que acaba por ter resultados abaixo das expectativas que provavelmente terão quando lá entram? O Web Summit é um pequeno universo. Tem imensos palcos, imensos oradores, sim, imensa aprendizagem, imensas pessoas para conhecer. Na minha perspectiva, é preciso ter um foco principal e um objetivo específico pelo qual se vai ao Web Summit. Portanto, nós, Codacy, quando decidimos a primeira vez ir ao Web Summit, tínhamos o objetivo específico e identificámos que o nosso público-alvo está lá. Os nossos utilizadores, as futuras grandes empresas que vão usar o nosso produto estão lá. E, portanto, nós fizemos esse investimento e fizemos essa decisão por identificarmos. E, portanto, sabemos que se as empresas tomarem decisão consciente e fizerem o seu trabalho de casa, com as pessoas que querem conhecer, com as demos que querem dar, com os talks que querem assistir, eu certamente acho que cada vez mais as pessoas estão cientes também destes pontos. Mas também reconhece que, enfim, foi um pouco moda e ficava bem ter estado no Web Summit, mesmo que essa presença não redundasse em qualquer dividendo. Sim, eu diria que se há alguma das modas, é uma ótima moda. Eu diria que é um ótimo ponto de estarmos associados e estarmos simplesmente no meio daquela conferência a absorver o conhecimento todo que está a passar entre nós, entre as pessoas, entre os oradores, entre as talks. Eu próprio vou ver algumas das talks e continuo a aprender imenso com algumas das pessoas que vão lá a falar. Eu acho que esse crescimento pessoal é fantástico. Citou um exemplo que é ir com uma ideia clara do que é que se quer, mas com tantos eventos, com tantas iniciativas, como dizia, com tantas presenças, com tantos discursos, tantas intervenções, como é que se deve fazer a agenda, para quem já esteve em 2 ou 3 pelo menos, como é que se deve fazer a agenda de um Web Summit e aproveitar realmente o que aquilo pode dar? Então eu diria para dividir em dois aspectos. Primeiro, o crescimento pessoal. Portanto, nesse aspecto, se há alguma área em específica que eu tenho interesse, o Web Summit tem uma coisa muito interessante que são áreas específicas, palcos específicos para produto, para crescimento, para investidores, etc. E se não conseguirem decidir, podem sempre ir ao palco principal. E depois eu diria que há uma parte mais profissional, que é a parte mais do networking. E essa parte, não só por todas as partes mais sociais, até pelo Night Summit, a parte dos drinks, tem muita parte da networking que é super importante. As pessoas que nós conhecemos também hoje, se fazem negócios por essa altura? são principalmente aí que se fazem os negócios. Fora da feira, nos jantares e na noite. Sim,
é onde as pessoas estão mais livres, estão mais relaxadas. Obviamente que estou a simplificar, mas imaginando um cenário, nós conhecemos alguém no Web Summit e viemos outra vez à noite e já bebemos um copo, há mais liberdade para nós podermos falar de mais temas. E, portanto, eu acho que os dias do Web Summit são complementares perfeitamente a uma situação pessoal de crescimento, mas também profissional. Vai estar como orador, o que é que vai dizer no Web Summit este ano? Qual é o painel em que vai estar? Eu vou falar num painel no Growth Summit, portanto, empresas que atingiram já algum crescimento. Sim. E o meu objetivo vai ser, no fundo, contar um bocadinho da nossa história como Codacy e de um bocadinho do sucesso que nós tivemos e até gostava de partilhar um pouco as nossas aprendizagens, alguns dos erros. E, portanto, penso que falar 3 minutos, com alguns slides, não posso falar mais até. Tem que ser muito incisivo. Muito incisivo, portanto dizer tudo. E depois temos um painel e aí vou-me sentar com os meus colegas de painel e vamos falar um pouco sobre crescimento. Qual foi o melhor talk que assistiu? Aquilo que mais o impressionou? Eu gosto muito de tudo o que seja estratégia de produto e desenvolvimento de produto. Portanto, eu diria que o ano passado gostei muito... E a parte da execução? A parte da execução, a parte de planeamento, de como ler clientes, de como planear um bom produto em termos de roadmap. E, portanto, eu vi uma apresentação fantástica, que, não só em termos de apresentação em si, muito inspiradora, mas também do conteúdo em si, que faz com que uma apresentação seja perfeita, de uma pessoa chamada Des Traynor, que por acaso acabou por ser investidor da Codacy, que é interessante. Nesta última ronda. Nesta última ronda. É um bom sinal, se calhar provavelmente aprendeu alguma coisa para lhe vender também a Codacy. Próximos passos da Codacy, depois deste investimento e de que estratégia e que desenvolvimento é que vê para a empresa para os próximos anos? Ora bem, a nossa missão como Codacy é tentar resolver a qualidade de software com a entrega rápida deste software dentro de uma empresa. E, portanto, nós estamos a fazer um produto que tem um mercado estupendo, grande, em expansão. E, portanto, o nosso objetivo é sempre continuar não só a desenvolver o melhor produto do mercado, mas depois complementar a nossa equipa com as estratégias de marketing e de vendas necessárias para conquistar este mercado e chegar ao maior número de programadores e empresas possível. E, portanto, é assim que nós vamos usar o nosso dinheiro e, portanto, a Codacy é um player e vai continuar a ser um player de qualidade de software no mundo. António, vamos aos destaques no ECO? Vamos, e eu vou sublinhar o trabalho que estamos a acompanhar precisamente sobre o Web Summit. Temos aqui declarações da Secretária de Estado, Ana Lehmann, da Indústria, que ainda não se realizou este Web Summit e já está a lançar a escada, se me permitem a expressão, para um Web Summit por mais anos em Portugal. Este é o segundo, há um contrato para 3 anos. O Governo abre aqui a porta para poder negociar e estender a presença do Web Summit por mais anos em Lisboa. E mais destaques do ECO, porque ainda temos algum tempo. E temos algum tempo. Eu vou recorrer aqui um pouco o site para recuperar o que vai ser a discussão da manhã. É uma discussão política. Amanhã regressa o Orçamento de Estado. Há uma discussão na Generalidade no Parlamento. Como se sabe, há um aviso de Bruxelas, da Comissão Europeia, a alguns desvios e a avaliação do Orçamento de Estado para 2018. Mário Centeno, em resposta, nos últimos 2 dias, em resposta a Bruxelas, desvaloriza as críticas de Bruxelas e, portanto, antecipa-se aqui, por um lado, amanhã, diria, uma discussão política entre, obviamente, o Governo, suportado no PCP e no Bloco de Esquerda, com o PSD e o CDS sobre as opções políticas, e nomeadamente as opções muito centradas na devolução de rendimentos, IRS e pensões, mas também uma discussão europeia com Bruxelas e com Mário Centeno a defender o que é o orçamento que está apresentado e a não querer fazer alterações às opções que foram anunciadas. Ainda não é amanhã que vamos ficar a saber se a derrama sobe de 7,5% para 9%. Provavelmente não. Na segunda-feira começa a discussão, da próxima semana começa a discussão na especialidade e provavelmente aí saberemos seguramente o que me parece que vai ser confirmado, que é o aumento da derrama em 2 pontos para 9%. Infelizmente, eu creio uma má notícia para as empresas e um mau sinal para o investimento. Obrigado, António. Obrigado, Jaime, por aqui ter estado connosco ao longo deste ECO24. ECO24 fica por aqui. Já se não perca a 25ª hora. Tenha uma boa noite. Até amanhã.